Jornal das 10. O Jornal das 10 tem a edição do Luís Soares. Luís, PS e Chega têm visões diferentes sobre o discurso do Presidente da República, ontem na cerimónia do 10 de junho. Pedro Frazão fala num discurso populista, enquanto Francisco César deixa rasgados elogios às palavras de António José Seguro. Reações no explicador desta manhã. Ontem, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, falava num discurso realista por parte do Presidente da República, mas esta manhã, no explicador, o deputado do Chega, Pedro Frazão, diz que António José Seguro foi o maior populista de centro do país. António José Seguro ontem foi elevado ao cargo de o maior populista de centro de Portugal, porque de facto o discurso dele, que apontava para as palavras do meio, são palavras do meio altamente populistas, que é aquele populismo central que não quer mudar nada, que quer deixar tudo exatamente na mesma e que quer agradar a tudo e a todos. E falar, ele tentou falar de reformas, é verdade, mas a pergunta que fica a seguir ao discurso do Sr. Presidente da República é uma pergunta muito simples e muito direta, mas quais reformas? Um discurso do chefe de Estado sem indicar um caminho para Portugal, ideia deixada por Pedro Frazão, deputado do Chega. Em sentido contrário, o socialista Francisco César dá exemplos em como o discurso de António José Seguro não foi vazio. O discurso do Presidente da República teve muito conteúdo, muito mesmo. Para já, houve uma referência clara às autonomias regionais e à importância que elas têm nos últimos 50 anos e no trabalho que desenvolveram e na importância de serem financiadas e respeitadas pelo país. Segundo lugar, falar sobre o posicionamento de Portugal. Qual é que deve ser o posicionamento de Portugal no âmbito internacional? Isto é importante. Outro, dizer claramente que unidade nacional não é uniformidade. Francisco César, do Partido Socialista, que esteve no explicador desta manhã com Pedro Frazão do Chega. Ontem, no Dia de Portugal, o Presidente da República defendeu a continuação da cooperação com os aliados, Europa e Estados Unidos, e pediu também coragem aos políticos para fazerem escolhas difíceis. E o padrasto, que terá tentado abusar da enteada de 12 anos, já teria tentado aliciar a rapariga noutras ocasiões. São novas informações apuradas pelo Observador, no caso conhecido como Olá, tio. O Observador apurou que a rapariga de 12 anos que denunciou o caso já se tinha sentido em perigo antes. O caso remonta à madrugada de 2 de maio. A menina seguia no carro com o padrasto, a mãe e o irmão bebê. A mãe estava a dormir e, de acordo com a PSP, o padrasto terá tido comportamentos impróprios que levaram a rapariga a sentir-se em perigo. O homem terá tentado tocar nas pernas da criança. A menina reagiu de imediato, ligou de forma discreta para a linha 112 e usou uma linguagem codificada para denunciar uma tentativa de abuso sexual. E o agente da PSP conseguiu perceber a situação de perigo iminente e recolheu informações sem pôr em risco a criança. Tudo isso numa chamada de 14 minutos. O suspeito foi interceptado e identificado quando a família chegou a casa na zona da Grande Lisboa. A Rádio Observador, o superintendente da PSP, Carlos Martins, coordenador nacional do 112, explica como tudo aconteceu. Inicialmente, aquilo que mencionou é que estaria a falar contigo, portanto a chamada começa com a famosa frase que já deu título à notícia, Olá, tio. E seguidamente, quando o operador do 112 lhe disse que ela não estava a falar contigo, estava a falar com o 112, a criança respondeu, eu sei, e a partir desse momento o operador percebeu que havia ali alguma coisa que poderia estar em causa, nomeadamente que a criança não poderia falar abertamente e, portanto, existiu também uma confusão com ela, de modo a que quem estivesse do outro lado não se estivesse a perceber da chamada, ou do tipo de chamada. O coordenador nacional do 112, Carlos Martins, deixa ainda elogios tanto ao agente que atendeu a chamada como à criança que fez a denúncia e elogia a perspicácia dos dois. Quero só louvar realmente a perspicácia do operador e também a inteligência da criança. Acho que é a educação que as crianças têm para este tipo de situações e para o correto uso do número de emergência faz toda a diferença e esta criança claramente estava esclarecida, muito bem esclarecido quando poderia fazer esse uso e como. Carlos Martins, o coordenador nacional da linha 112, em declarações à Rádio Observador, o agente, um jovem com pouca experiência, recebeu um louvor da PSP pelo trabalho neste caso, um processo que está agora no Ministério Público. É uma notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador. E o Irão atacou bases militares dos Estados Unidos no Médio Oriente, em retaliação contra a ofensiva norte-americana. O
O Irão também voltou a fechar o Estreito de Hormuz face a este novo escalar de tensões no Golfo. Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão esta madrugada. Foi a segunda noite consecutiva. O exército norte-americano atingiu várias cidades iranianas com explosões ouvidas ao longo da noite, incluindo na região do Estreito de Hormuz. Donald Trump já tinha avisado que Teherão iria pagar o preço pelo impasse nas negociações e admitiu novos ataques. O Irão respondeu com bombardeamentos contra bases militares na região do Golfo Pérsico, com destaque para o Bahrein e para o Kuwait. A Guarda Revolucionária do Irão anunciou também o encerramento do Estreito de Hormuz. E o preço do petróleo disparou na sequência desta nova vaga de ataques, mas o economista Felipe Garcia explica que os mercados já se estão a habituar a esta volatilidade. O economista e analista de mercados financeiros fala numa manobra negocial de Donald Trump que, explica Felipe Garcia, já não terá tanto impacto como no início do conflito. Há cada vez uma reação menor a estes eventos. Também tem a ver com o facto de até agora não ter havido verdadeiramente escassez de produto. Os Estados Unidos transformaram-se com esta crise e também com a guerra na Ucrânia no maior exportador de petróleo do mundo, já ultrapassaram quer a Arábia Saudita, quer a Rússia, e nesta fase o mercado vai percepcionando aquilo que está a acontecer no teatro de operações, por assim dizer, de uma forma como se tratasse de mais uma manobra negocial de parte a parte. Felipe Garcia perspectiva também a previsível subida das taxas de juros pelo Banco Central Europeu na reunião que decorre já hoje. O economista não concorda com esta decisão de política monetária mais agressiva por parte do BCE. Considero que isto pode ser um erro de política monetária, porque a fonte da inflação nada tem a ver com o sobreaquecimento da economia e esta subida de juros não vai alterar nem a inflação, que tem uma fonte exógena, que são os preços da energia neste momento e também de alguns alimentos, nem vai afetar também as expectativas de inflação futura. A análise de Felipe Garcia, especialista em mercados financeiros. O Banco Central Europeu anuncia hoje essa decisão sobre política monetária. A expectativa dos analistas é de uma subida das taxas de juros em 25 pontos base. 10h07. Destaque agora para o Mundial, que arranca hoje. Esta manhã, Luís, temos estado a dar conta de curiosidades sobre os adversários da seleção portuguesa no Grupo K. Neste jornal olhamos para a Colômbia. Até porque já falámos do Congo e do Uzbequistão. Em estúdio está o Miguel Pina Andrade, que nos tem dado a conhecer um pouco mais sobre os adversários de Portugal nesta fase de grupos do Mundial de Futebol. E Miguel, a seleção sul-americana da Colômbia sempre foi muito próxima dos adeptos portugueses e este ano não será diferente. Isto porque há bastantes caras conhecidas nos cafeteros, Luís, a começar por dois jogadores que atuam na Primeira Liga Portuguesa, o médio do Benfica, Richard Rios, e o melhor marcador do campeonato, Luís Soares, do Sporting. E para além dos jogadores dos clubes da capital, o Futebol Clube do Porto também tem nomes de boas memórias nos 26 convocados colombianos, desde logo o capitão de equipa, James Rodríguez, campeão da Liga Europa pelos Dragões em 2011, e o extremo Luís Dias, que deixou invicta em 2021. É de resto ele a estrela de uma seleção que, Miguel, a par de Portugal, é a favorita aos lugares cimeiros do grupo. Sim, e isso é evidente se olharmos para o caminho até ao Mundial. Na fase de apuramento, a Colômbia venceu a campeã do mundo, Argentina, e o Brasil também, que é a seleção com mais campeonatos do mundo no palmarés, são 5. Os cafeteros tentam por isso igualar ou superar o melhor resultado de sempre, os quartos de final do Mundial de 2014 no Brasil, treinada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo. A Colômbia tem o quartel-general estabelecido na cidade de Guadalajara, no México, vai ter de viajar até Miami para jogar com Portugal. O jornalista Miguel Pina Andrade com informações sobre a Colômbia, o último adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial de Futebol. O jogo é dia 28 de junho, começa mais tarde do que os outros, é à 00:30, hora de Lisboa, 00:30 de sábado para domingo, e tem transmissão televisiva na RTP. E a Rádio Observador vai acompanhar todos os jogos deste Mundial. Começa hoje o Minuto 90, a altura em que transmitimos com relato os minutos finais de todas as partidas e fazemos também o resumo de cada encontro. 10h09, a seguir o Contracorrente sobre o 10 de junho, mas primeiro, Luís, tempo ainda para outras notícias que estão a marcar esta quinta-feira. As fronteiras da União Europeia passam a ter um maior controlo a partir de amanhã. As novas regras fazem parte do Pacto para as Migrações e Asilo e são uma resposta ao número crescente de chegadas irregulares à União Europeia. Os Estados-membros passam a ser obrigados a fazer um número mínimo de análise de pedidos de entrada e a poder repatriar um requerente de asilo para outro país considerado seguro. Passa a ser necessária também uma triagem obrigatória na fronteira externa da União Europeia para determinar a validade do pedido de asilo. A prestação social única obriga jovens com deficiência ou cancro a fazer até
15 horas de trabalho social. A proposta do Governo, que vai ser discutida amanhã no Parlamento, só exclui da obrigação de trabalho social deficiências mais severas, iguais ou superiores a 80% de incapacidade. É o que adianta esta manhã o Jornal de Notícias. O Ministério do Trabalho remete para mais tarde esclarecimentos sobre esta informação. A Ordem dos Advogados assinala amanhã os 100 anos da instituição. A comemoração estende-se até ao final do ano e pretende abrir a ordem à sociedade. A cerimónia de amanhã na reitoria da Universidade de Lisboa conta com a presença do Presidente da República, António José Seguro. João Miguel, já estamos aqui bem perto da hora de almoço, mais para mim até do que para ti. Podemos, por exemplo, ir a Aveiro comer alguma coisa, por exemplo. Deixa-me fazer primeiro o contracorrente, mas parece-me uma boa ideia. Mas ir a Aveiro porquê, Luís? Porque lá temos a melhor tasca de Portugal. Ui. Chama-se o Marinhas, recebeu o prémio de um concurso entre 120 tascas que se inscreveram. Muito bem, e qual é a especialidade do Marinhas? Olha, temos arroz de polvo com camarão, por exemplo, também gosto. Caldeirada de enguias, também muito elogiada, não faz bem o meu género, mas por que não experimentar? Isso. Para quem está longe de Aveiro, temos um artigo no Observador com as 120 melhores tascas do país. É só ir lá espreitar e, enfim, pode haver aqui uma mais perto para a gente ir almoçar. Lá se vai a Operação Biquíni. Exatamente. Foi o Jornal das 10, com a edição do Luís Soares.